quando a gente fala de jogos, as pessoas têm muito uma ideia de banco imobiliário. Tem uma ideia de jogo da vida, aquele jogo em que você vai, joga o dado e anda, que é muito dependente da sorte. Desde 2005 foi lançado um jogo que chama Catan, que ele revolucionou o mercado assim, de jogos, é um jogo alemão, em que você precisa pensar estratégias e também tem a sorte. Então que ele combina aí duas possibilidades de mecânica. E isso trouxe uma outra possibilidade de uso de jogos. Em setembro, eu participei do Congresso Brasileiro de Winnicott e eu levei um pouco da minha experiência com o jogo Dixit, que é um jogo da editora Galápagos, que é um jogo muito legal, que ele tem uma questão projetiva muito grande. Realmente. Né? Assim, as cartas têm uma qualidade artística muito legal. E ninguém que estava assistindo a minha fala conhecia aquele jogo. E eu fiquei muito espantada, porque é um jogo que foi criado em 2008. Então, assim, não é um jogo que é do ano passado, né? É um jogo de 2008, mas muitas pessoas lá da psicanálise, porque quando eu falei dessa outra mecânica, que é um jogo que depende muito da sorte, muito do que o outro fala, e aí na minha apresentação eu fui falando um pouco de cognição social, que é um termo lá da neuropsicologia, mas que a gente trabalha com isso o tempo todo, que é dessa percepção social, que você sabe se você vai se colocar ou não, o que você espera do outro. E eu vi que, assim, eu estava trazendo algo que eles ainda não conheciam. Fui pesquisar um pouco, eu achei um único artigo que trazia o uso dos jogos com adolescentes e psicanálise. Todos os outros vinham com uma outra abordagem teórica por trás. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa relacionada a isso e eu estou escrevendo agora sobre isso, né? Então, essa questão da gente ter... Eu trago isso por conta da abordagem que eu utilizo, que é a psicanálise, que tem um pouco de receio, que traz, não, isso engessa brincadeira... Mas, às vezes, o uso de algumas regras, para algumas crianças, para alguns adolescentes, isso dá uma tranquilizada, que ela sabe que dentro daquele espaço ali, que é o que o Huizinga traz como círculo mágico, que é um historiador holandês que estuda os jogos, ele fala assim, é a criação do círculo mágico. Dentro desse círculo mágico eu posso ser quem eu quiser e como eu quiser. Então, dentro do círculo mágico eu posso ser no RPG eu posso ser um mago. Dentro do jogo da vida, eu vou ser o médico que ganha 50 mil, né? E o outro que agora mudaram as categorias, você é o pesquisador, que você ganha 16 mil. Me vi muito representada, né? Enquanto pesquisadora ganhando pouco, né? E trabalhando muito. Então, assim, é muito legal de ver esse contraste de que, mesmo um jogo que é mais engessadinho, você pode auxiliar e muito. Né, ali alguma criança, algum adolescente e adulto também. Joguei muito com adulto no meu consultório. Joguei muito. E uma outra característica é que a gente também pode pensar o uso dos jogos não só de intervenção. Né? Existem alguns jogos, eu estou aqui tentando me lembrar o nome dele, mas ele é como se fosse, sabe, um jogo de detetive clássico? Então foi o Capitão Mostarda. Sim. Só que é um jogo que você precisa no mínimo de 3 pessoas para jogar. Foi criado um jogo nesse formato para 2. E isso comigo ali no consultório, que eu vou, por exemplo, eu trabalho com avaliação, né? Avaliação psicológica. Que eu tenho que trazer esse adolescente para perto, pra gente começar uma conversa. Eu jogo esse jogo. Porque daí eu até brinco o uso do detetive, do que a gente vai descobrir, que a gente vai, né? É uma forma de eu engajá-lo ali naquela tarefa que a gente vai fazer semanalmente durante um período. E eu uso instrumentos que são um pouquinho mais demorados. O TAT, a gente precisa de 2 sessões. O Rochá, a gente precisa de uma sessão inteira. Às vezes, né, passa ali um pouquinho mais de 1 hora. Né? Então, eu preciso estar muito próxima daquele adolescente. E muitas vezes a gente fica só na conversa. Não, existem muitos jogos legais para você poder trazer esse adolescente para perto. Criança. Aí você fica, vou jogar o jogo da memória. Beleza. Aquela criança gosta de jogo da memória? Dá uma olhada na queixa dela. Não é déficit de atenção. Você acha que ela vai querer um jogão da memória? Ou será que é algo para você fazer depois? Né? Então, e também colocando jogos nesses outros contextos de não só intervenção. Né? Senão a gente vai cair só... o jogo então, ele tem essa função. Tem várias. Você pode usar isso numa primeira entrevista. A gente tem muitos... estratégias gamificadas, que não são jogos em si, mas são estratégias gamificadas. Aquelas caixinhas de perguntas... Existem várias no mercado hoje, né? E elas são muito legais, porque você fica
como se fosse um podcast, né? Então, me fala aí, qual que era a brincadeira que você mais gostava quando você era criança? Ah, tia, eu tenho 10 anos, sou criança. Falo, não, criança menor, né? Ah, não, me fala então, o que você gostava de fazer com a sua mãe, que você não faz mais hoje. Então você já vai trazendo aí conteúdos que vão ser trabalhados, que muitas vezes parece ali um jogo de pergunta e resposta, que a criança consegue responder de uma forma sem tanta pressão.